E aí, tudo bom? Luíla Damiana aqui e hoje eu vim te contar uma coisa muito importante. Eu vim te contar como você pode conseguir parar de errar. E antes que eu fale sobre isso, eu preciso te pedir duas coisas. A primeira é para você se inscrever no canal, para me ajudar a levar um pouco dessa mensagem para despertar o melhor de outras pessoas mundo afora. E a segunda coisa é para você ativar as notificações aqui do canal também, porque assim você vai estar recebendo do YouTube, né, do Google, uma notificação de que sai o vídeo novo. Ah, e também para que, se fizer sentido para você o que eu falar nesse vídeo, para que você curta o vídeo e comente aqui embaixo, para que eu saiba que eu devo continuar esses assuntos falando sobre isso aqui no canal. Pois é. E o que me levou a gravar esse vídeo? Por que eu decidi falar sobre erro? Porque hoje a gente tem uma epidemia. Eu esqueci até de soltar o cinto aqui do carro. Mas a gente hoje vive uma epidemia no nosso mundo. Não só no país, mas no mundo inteiro. Onde a gente abomina o erro. E o engraçado é que apesar de no interior, no nosso íntimo, a gente abominar também o nosso próprio erro, a gente lida da seguinte forma: quando o erro é do outro, a gente prejuga, a gente condena, a gente acha um absurdo. E quando o erro é nosso, ou de uma pessoa que a gente gosta muito, a gente justifica, a gente entende e a gente busca, às vezes, até ignorar. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque isso mostra que a minha avó tinha razão. A gente vive com dois pesos e duas medidas. Como eu disse sobre ela aqui o tempo inteiro, na verdade, né? De vez em quando eu falo muito sobre ela. Era uma pessoa muito importante para mim, continua sendo. Minha avó ajudou minha mãe a criar a mim e o meu irmão. Minha mãe é mãe solteira e por isso ela sempre buscou lidar com a situação da seguinte forma: ela tinha alguém dentro de casa para poder ser responsável por nós. Mas a gente sabe que, por mais que a pessoa de fora goste da gente, tenha carinho e tudo mais, amor de mãe é insubstituível. Então, como ela não estava presente, ela deixava a representante mais confiável, mais preparada, mais, vamos ser sinceros, né? Mais coerente para poder, entre aspas, suprir isso. E é claro que não supria, claro que o objetivo não era a minha avó substituir a minha mãe, mas ela estava ali como uma pessoa que estava nos olhando, digamos assim. E aí o que acontece? Eu tenho um orgulho muito grande de ser neta dessa grande mulher que foi a minha avó, um orgulho assim imensurável. Não só um orgulho normal, sabe? Um orgulho de neta, porque é avó e tudo mais. A minha avó era a pessoa mais democrática que existia. E por que disso? Porque ela recebia qualquer pessoa, de qualquer orientação, de qualquer raça, de qualquer profissão, de qualquer ocupação, de qualquer coisa. Ela não fazia um mínimo tipo de diferenciação entre ninguém. Inclusive, algumas pessoas que nunca a conheceram pessoalmente, mas tiveram as suas intenções dentro da sua crença religiosa voltadas para os problemas e necessidades dessas pessoas. São nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, às vezes pessoas que nem sabem disso, mas ela nunca se importou e ela basicamente fazia isso pelas pessoas. E aí o que acontecia? Ela hoje, né, tem um nome muito grande aqui na cidade, na minha cidade onde eu cresci, né, onde eu moro até hoje, onde eu passo. Pessoas com mais de 40, 50 anos, no mínimo ouviram e foram criadas aqui, né? No mínimo ouviram falar do meu avô. Mas também, especialmente na região onde eu cresci, no bairro onde eu cresci, todo mundo conhece a minha avó e todo mundo é unânime. A minha avó era uma pessoa maravilhosa. Só que a minha avó nem sempre foi assim. A minha avó era o tipo de mãe que batia antes e perguntava depois. A minha mãe tem 3 irmãos que regulam a idade com ela. Eles foram criados quase que como gêmeos. A diferença de idade é muito pequena, como era da época, né? Aquelas escadinhas. E aí ela chegava, pegava os 4, batia em todo mundo e depois procurava saber se procurava o que tinha acontecido.
E isso pode parecer condenável para você que está vendo aí esse vídeo agora. Nossa, que absurdo, a sua avó batia sem saber o que estava acontecendo. Só que a minha avó tinha 10 filhos. Minha avó gerou 13, criou uma que não era dela. E desses 14 filhos, digamos assim, 10 chegaram à fase adulta. Então minha avó criou 10 filhos. 10 filhos que a minha avó criou com muito esforço, com muito suor, mas com muito sacrifício em uma época também. Porque o meu avô a deixou com 7 filhos menores de idade. Ele morreu, ela tinha 40 e poucos anos. E a minha avó era uma senhora de 87 anos há 7 anos atrás. Ela nasceu há quase 100 anos. Então a época da minha avó era completamente diferente. A época da minha avó não tinha essa prática de carinho entre as pessoas que a gente tem hoje, longe disso. A época da minha avó era uma época de sim ter muito filho. A época da minha avó era uma época extremamente diferente. E na época da minha avó adulta, antes da minha avó ser avó, quando a minha avó era só mãe, era preciso ser rígida, era preciso ser rigorosa, era preciso agir e depois perguntar. Porque do contrário, como ela ia controlar 10 crianças, não é mesmo? Mas a minha avó mudou. E quando ela mudou, a minha avó era uma das avós mais amorosas que existia. E ela não era de lenga-lenga, de mela-mela, não. Mas você pode ter certeza que qualquer neto que chegasse na casa ia ter alguma coisa que ele gostava na geladeira. Qualquer neto, quando fazia aniversário, ela sabia facilmente. E aí, na boa, são quase 30 netos. A minha avó era uma avó que até a cor das coisas que você gosta, ela sabia. A minha avó era a melhor avó do mundo, mas ela nem sempre foi assim. A questão é, hoje a gente não permite às pessoas passar por um processo de desenvolvimento para que elas se tornem o seu melhor. Já pensou se a minha avó não tivesse tido a oportunidade de se tornar a avó incrível que ela se tornou depois? Se as pessoas tivessem a julgado, se os filhos a tivessem abandonado porque ela os batia quando era criança, não que eu seja a favor da violência de forma alguma, tá? Mas era a forma de correção, a forma de educação que a minha avó conhecia. Será que se ela tivesse sido condenada, julgada, se ela tivesse sido denunciada, naquela época isso não existia, mas o que seriam hoje da minha mãe, dos meus tios? Será que a minha avó teria se tornado uma avó tão incrível? Porque ela teve 87 anos para se aperfeiçoar. 40 anos após ficar viúva, mais de 40 anos após ficar viúva, ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Ela entrou num luto profundo nesse período, né, entre esses 40 anos aí que ela ficou sem o meu avô, um luto muito grande pela perda dele. Já pensou se os meus tios, a minha mãe, não tivessem tido a paciência de entender a situação dela? O que acontece no mundo hoje é que a gente, além de ser muito imediatista, a gente tem uma facilidade absurda de gerar e chegar a conclusões. A gente às vezes não busca saber. Eu não estou falando nem de informação sobre uma pessoa que você não conhece pessoalmente, mas talvez aquele colega de trabalho explodiu com você naquele momento, o seu chefe foi ríspido, a sua mãe foi grossa, porque tem alguma coisa que está acontecendo com aquela pessoa. E ao invés de a gente buscar entender o que está acontecendo ali com aquela pessoa, naquela hora, a gente decide julgar, a gente decide concluir que aquela pessoa é uma pessoa grossa. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, o santo não bate, né? A gente chega, pela primeira vez que a gente vê a pessoa na vida, a gente já conclui que aquela pessoa não presta. E se alguém chegasse a essa conclusão, e pode ter certeza, chega, em relação a você, as pessoas que você ama, será que você ia gostar disso? A gente tem sim 2 pesos e 2 medidas. A gente entende quando a pessoa próxima a nós ou quando nós mesmos erramos, mas temos uma dificuldade absurda de assumir os nossos erros e corrigi-los. Não só disso, mas também de aceitar que o ser humano evolui e se desenvolve errando. Então, no início do vídeo eu te falei como parar de errar,
né? Eu ia te ensinar como parar de errar. É simples, desiste de se tornar uma pessoa melhor. Desiste de se tornar uma melhor versão de você. Desiste de se desenvolver. Nesse instante, na boa. Porque assim você vai estar livre. Você nem vai precisar errar, você nem vai errar mais. Continua fazendo o que você faz hoje. Não tenta nada novo, não tenta nada diferente. Continua dentro da caixa, do mundinho que você criou pra você e não sai pra fora. Assim, você não vai correr o mínimo risco de errar. Bom, era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje, né? Luíla Damiana, sua coach. Se você ainda não me conhece, corre lá no Instagram, @LuílaDamianaOficial, que eu entrego dicas, técnicas, informações, ferramentas de motivação, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e também sobre empreendedorismo. A gente fala lá também, tá certo? No mais, era isso que eu tinha para falar mesmo. Acredito que o nosso lugar é no topo. Então bora pro topo, porque lá é o nosso lugar. Ah, e para chegar lá precisa errar, tá? Sempre precisa errar. Até mais!